Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca. Que bom estar novamente com você. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo novamente a doutora Luciana Palombini. Ela que é médica especialista em medicina do sono e integrante da equipe do Instituto do Sono. E hoje tem prêmio. Pois é, hoje tem sorteio dos gibis da coleção Dona Ciência, idealizada pela doutora Mônica Andersen. Ela que é diretora de ensino e pesquisa do Instituto do Sono. A proposta da série dos gibis é apresentar de forma lúdica e simplificada os diversos temas da ciência e seus conceitos e descobertas. E para concorrer, 0 operadora 11 97418 1456, ou também você pode concorrer através do youtube.com/RTM Brasil. O Conversa Franca começa agora. E o nosso tema hoje, um grande desafio, dormir bem. Quem é a doutora Luciana de Oliveira Palombini? Boa tarde, é um grande prazer estar aqui. Eu sou médica, inicialmente pneumologista, mas depois fiz o treinamento em medicina do sono, que acho um tema fascinante e gosto muito de ajudar as pessoas nesse grande desafio que é dormir melhor, que a gente sabe hoje que é fundamental para a qualidade de vida e prevenção de doenças. Doutora Luciana, a senhora é integrante da equipe do Instituto do Sono. Instituto do Sono de São Paulo, isso. Isso. Agora, conta um pouco sobre o Instituto do Sono. Na verdade, foi o grupo que começou, o Dr. Sérgio Tufik, né, que é o chefe e o que coordenou sempre tudo isso. Então, é o grupo mais importante, né, que começou essa parte do sono aqui no Brasil, nos anos 80. Né. Então, hoje, disponibiliza, né, os maiores centros a nível até mundial, porque a capacidade de exames de sono é muito grande. Então, é um grande centro de pesquisa, com um grupo grande de pesquisadores e pesquisas, né, a nível internacional, e é um centro de diagnóstico e tratamento clínico para os pacientes com os diversos distúrbios do sono. Então, realmente é um centro hoje de maior porte aqui no Brasil para disponibilizar tanto essa parte de pesquisa e de atendimento ao paciente. Agora, dormir pouco e mal. Quais são as consequências à saúde? Então, dormir pouco, dormir mal são dois problemas de sono que basicamente acabam com a qualidade de vida e predispõem o indivíduo a ter diferentes tipos de doenças. Então, qualidade de vida e bem-estar, que a gente sabe hoje faz parte da definição de saúde, né? A Organização Mundial de Saúde hoje define que não basta a gente não ter uma doença para ser saudável. Né, a gente sabe hoje que, além de não ter uma doença, a gente tem que se sentir bem, né, o bem-estar e qualidade de vida. Né? Então, o sono, dormir mal, dormir pouco, a primeira consequência é isso, prejudicar o bem-estar e a qualidade de vida. Significa o indivíduo não acorda mais disposto para as diferentes atividades do dia. Né? Então, eu sempre falo, quem dorme mal, tudo fica ruim. Né? O profissional, o social, o pessoal, o espiritual, tudo fica ruim, prejudica todos os níveis. E ao longo dos anos, também um sono inadequado, a gente sabe que predispõe o indivíduo a diferentes tipos de doença, né, incluindo doença cardiovascular, doenças cardiovasculares, hipertensão, infarto, doença cerebrovascular, né, o AVC, problemas cerebrais, problemas de memória e doença metabólica, né, prejuízo, ganho de peso e risco de diabetes. Então, a gente melhorar o sono é fundamental para essas duas coisas, para a gente acordar com bem-estar e bem-estar durante o dia e para a gente prevenir as diferentes doenças. Agora, o que o ronco tem a ver com a qualidade do sono? Então, quando a pessoa diz eu ronco, às vezes o ronco pode ser
um ronco inocente, entre aspas, que não está levando a muitas consequências, mas algumas vezes, né, em torno de 30% a 40%, o ronco é um sinalizador ou um indicador de que a pessoa não respira bem durante o sono, ou seja, tem a apneia do sono, que são as paradas ou diminuições respiratórias durante o sono, que a maior parte das pessoas que têm apneia do sono não sabe. Então, se a pessoa ronca, né, o companheiro do lado, a companheira fala, ó, o ronco, para de respirar, a pessoa ronca, acorda sempre cansada, tem cansaço frequente durante o dia, né, pouca disposição durante o dia, né, sonolência durante o dia, há uma grande chance de, junto com o ronco, ter as paradas ou diminuições respiratórias. A única maneira da gente diferenciar é fazendo a polissonografia, que é o exame do sono. Então, a pessoa que fala, eu ronco, isso é um problema, sempre a gente tem que fazer esse exame do sono. A gente não consegue, só por ouvir o ronco lá no aplicativo, poder já ter esse diagnóstico se é um problema ou não. Agora, quais são os hábitos pós-trabalho que podem prejudicar o sono? Então, o que é o mais frequente é aquela história, sempre sobra trabalho. Sempre sobra pendências, coisas que a gente não teve tempo de fazer. Então, combina pendências e coisas que sobraram de trabalho, que a pessoa leva para a noite, próximo à hora de dormir. E muitas vezes a pessoa tem essa pior combinação possível, que ela trabalhou até tarde, estimulou o cérebro até tarde, ela quer relaxar um pouco, pega lá o celular ou fica vendo a televisão, ou seja, o cérebro é estimulado tanto pela demanda de trabalho quanto pelas telas. O resultado disso é uma dificuldade em iniciar o sono, podendo levar à insônia, e o indivíduo no dia seguinte vai acordar cansado. Então, essa realmente é uma das grandes dificuldades, né? Sobram coisas sempre no fim do dia. Isso é um desafio. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar priorizar o que é urgente, tentar organizar, fazer lá a nossa listinha, o que não é urgente, eu posso deixar para amanhã, para não deixar a preocupação das coisas pendentes daquele dia chegar à noite. Porque essa é a combinação pior que tem, a gente deitar na cama à noite, um cérebro muito alerta, estava lá no celular e tal, e teve pendências do dia, do trabalho, que sobrou, e a gente não encaminhou durante o dia, ou não organizou para o dia seguinte. Então essa combinação cérebro muito alerta, preocupações pendentes, essa é a combinação bombástica, né, eu diria, que é a que faz a gente não conseguir dormir à noite. Agora, como e por que o álcool afeta o sono? O álcool pode ter dois efeitos no sono e um efeito numa condição frequentemente associada ao sono. Então, o álcool, ele é o falso, ele causa uma falsa impressão na pessoa, porque a pessoa que bebe o álcool, ela relaxa inicialmente e inicia o sono mais rápido. Ela acha que ajuda o sono, mas na verdade o álcool, na segunda metade da noite, leva à fragmentação do sono, ou seja, à dificuldade de manutenção do sono. Então, com isso, o sono se mantém menos, a pessoa acorda cansada. Associado a isso, o álcool também piora o ronco e a apneia do sono, que são as paradas respiratórias. Então, são dois motivos para a pessoa acordar mais cansada no dia seguinte, depois que ela bebe, apesar da pessoa achar, não, mas eu bebo lá para me ajudar a dormir. Então, é uma falsa impressão, porque a pessoa realmente inicia o sono mais rápido, mas vai ser um sono de pior qualidade. Agora, por que tantas pessoas sofrem de insônia? Quais são as causas? Existem duas causas fundamentais para o aumento da insônia, que é o aumento do estresse, da competição no nosso dia a dia, e o aumento do estímulo e disponibilidade de coisas 24 horas por dia. Então, é muita competição, a gente quer melhorar muito profissionalmente, aí tem muitos cursos para fazer disponíveis, tem a mídia, que todo mundo quer checar no Insta o que os outros estão fazendo, né? Então, esse hábito muito prejudicial, que é a mídia expor a vida de todo mundo, então a pessoa quer ir lá saber o que está acontecendo, né? Então, junta essas duas coisas, né? Aí o indivíduo vai ter essa dificuldade em iniciar o sono. O estresse na vida vai aumentando, porque tem a questão da tecnologia, o excesso de exposição,
da tecnologia, o excesso de disponibilidade, como eu falei, de diferentes coisas que podem se fazer, são cursos 24 horas por dia, academia 24 horas por dia, a gente não tendo tempo de fazer tudo o que queria durante o dia. Então, essa é a tendência ao longo dos anos. Então, com isso, as pessoas não conseguem organizar o dia, chega à noite tem tendências, chega à noite tem a mídia, que, né, tem 1000 coisas que você pode ver lá na internet. Então, com isso, o sono é prejudicado. E o que é a chamada síndrome do sono insuficiente? Síndrome do sono insuficiente é simplesmente a falta do sono. Só que dormir menos do que você precisa. Só que isso é tão prejudicial que isso realmente entra dentro da classificação dos distúrbios do sono como uma doença do sono. Então é uma síndrome que leva a diferentes consequências. É tão prejudicial tanto quanto uma doença do sono. Agora o problema é que as pessoas, qual é o problema principal? As pessoas não priorizam o sono. Né? Então, por isso que assim está se chamando a atenção. Essas pessoas têm que entender que não adianta produzir muito profissionalmente, não ter um sono adequado. Porque não adianta você conquistar as coisas na vida e estar sempre cansado, irritado, ter uma piora da saúde e um aumento de risco de doenças. Então, a síndrome do sono insuficiente é uma coisa alarmante. Porque está cada vez mais, né, nos últimos 15 anos se diminuiu 1h30 de sono, né, a população geral. Em São Paulo, a maior parte das pessoas dorme 6 horas e meia, e isso é insuficiente para a maior parte das pessoas. Então é uma síndrome muito preocupante atualmente. E o Conversa Franca de hoje conversa com a doutora Luciana Palombini, ela que é médica especialista em medicina do sono e integrante da equipe do Instituto do Sono. E você pode participar hoje através do 0 operadora 11 974 18 1456, comentando o tema. Eu quero também que você responda a pergunta: o que interfere no seu sono? Você tem insônia? Dorme bem? Conta pra gente. Você estará concorrendo, pois é, a coleção Dona Ciência, idealizada pela doutora Mônica Andersen, diretora do Ensino e Pesquisa do Instituto do Sono. Você quer ganhar? Então, 0 operadora 11 974 18 1456 ou dê a sua opinião através do youtube.com/RTM Brasil. O Conversa Franca volta já já. E o Conversa Franca de hoje converso com a doutora Luciana Palombini, ela que é médica especialista em medicina do sono e integrante da equipe do Instituto do Sono. Doutora, alguns medicamentos podem interferir no sono? Quais são eles? Sim, então, estimulantes, né? Tudo que é estimulante pode interferir. Então, né, existem diferentes tipos de remédios que podem estimular o cérebro. Então, desde antidepressivos, às vezes estimulantes, podem, né, estimular o cérebro, ou estimulante mesmo. Existem medicações derivadas da anfetamina, que são estimulantes usados para diferentes condições, que podem fazer com que o cérebro fique excessivamente estimulado, né, e levando à fragmentação do sono. Então, diretamente, esses são os principais remédios que podem afetar o sono, né? Existem medicações que levam à sonolência, então existem diferentes tipos também de antidepressivos, de alguns remédios que podem não atrapalhar diretamente o sono, mas levar à sonolência durante o dia, né? Então esses são os principais que acabam afetando o sono. Tudo que estimula o cérebro piora o sono. E quando buscar ajuda médica? Qual é a especialidade médica que trata da insônia? Na verdade, o profissional tem que ter um treinamento em medicina do sono. Hoje em dia, o profissional, para ter uma especialização em sono, até a residência médica em sono, ele tem que ter uma especialidade prévia, né? Então, pode ser de qualquer área da medicina, desde que tenha feito o treinamento em medicina do sono e com isso tenha o título tanto da especialização ou da residência em medicina do sono. Esse é o ideal. Qual é o projeto Episono e qual a sua importância?
Epsono é um projeto de impacto mundial muito importante, porque é um projeto que avalia as queixas de sono e o padrão de sono ao longo dos anos, né? Então, isso tem um valor científico muito grande para a gente avaliar os diferentes padrões de sono e as diferentes doenças do sono. Então, estudos que tem, e o Epsono é desde 2007, tem esse acompanhamento completo, e realmente o Epsono acaba tendo o acompanhamento completo, que foi avaliado tanto o exame do sono, análises sanguíneas, análises genéticas. Então, é um estudo de acompanhamento mais completo que tem disponível a nível mundial, como eu falei, né? A gente publica coisas do Epsono há anos, são muito bem recebidos em congressos mundiais, porque tem essa possibilidade de avaliar diferentes características do sono, como muda ao longo dos anos, assim como definir melhor as doenças do sono, porque vai vendo as consequências de diferentes alterações do sono ao longo dos anos. É fundamental. Agora, quem tem mais insônia? Homem ou mulher? E por quê? As mulheres, As sim, mulheres. as mulheres têm mais insônia. Existe uma questão do perfil, né? Existe uma questão da preocupação das mulheres, isso é um pouquinho instintivo. Existe uma questão da parte hormonal também, mas sim, as mulheres têm mais insônia que os homens. Existe uma tendência bem definida. E insônia grave pode levar ao diabetes e a outros distúrbios? Então, assim, a insônia tem sido associada ao maior risco de diabetes e ao maior risco de doenças cardiovasculares, tais como hipertensão. Então, a insônia, como eu falei, ao longo dos anos, ela causa um estresse ao corpo, isso não há dúvida nenhuma, né? Lógico que esses estudos que associam uma doença a uma consequência, a gente sabe que existem alguns fatores que às vezes pode não dar 100% de que a gente chama a relação causa-efeito, mas a insônia, junto com hábitos específicos, né, são fatores que somado aumentam o risco. Mas sim, hoje está bem provado que a insônia leva, né, a alterações, né, físicas, digamos assim, importantes a nível de adrenalina, de cortisol, que ao longo dos anos pode, com certeza, associado aos fatores, levar a um maior risco dessas doenças. Agora, os fitoterápicos Sim. ajudam a melhorar a qualidade do sono? A senhora indicaria? O que acontece? Os fitoterápicos, existem diferentes estudos mostrando efeito benéfico, tá? Só que para as medicações estarem presentes dentro de consensos médicos, exige um estudo científico específico que é um pouquinho mais complexo. Então, o que eu digo para os pacientes? Uma valeriana, uma passiflora, tem lá estudo mostrando benefício? Sim. Muitas pessoas que tentam esses fitoterápicos dizem, para mim não adiantou nada. Eu digo, bom, então o que é o ideal? A gente tentar melhorar ao máximo os nossos hábitos, porque quando a gente melhora os nossos hábitos, aí aumenta a chance desses fitoterápicos, que têm um efeito menor, mas é possível, ajudar. Agora, lógico que um fitoterápico que é um efeito muito leve, se a pessoa não faz alguma mudança em coisas fundamentais relacionadas aos hábitos inadequados, o fitoterápico não vai ter efeito. Então, o fitoterápico pode ser tentado sim, o bom é que tem um baixo risco de efeito colateral, mas as pessoas entendem para esse fitoterápico aumentar a chance de ter um efeito, sempre é importante avaliar toda essa parte de hábitos inadequados da insônia. Agora, o que é a apneia do sono? E é necessário usar um aparelho? A apneia do sono é a parada ou a diminuição respiratória que acontece durante o sono, associada geralmente a ronco, né, e que leva a diferentes consequências importantes, atrapalha muito a qualidade de sono, levando ao cansaço e ao longo dos anos um risco cardiovascular. O tratamento da apneia do sono envolve diferentes aspectos, dependendo do grau,
né? Então, a pessoa que tem excesso de peso e ronca tem que perder peso, a pessoa que ronca e tem problemas nasais, rinite, sinusite, tem que tratar a parte nasal, o álcool pode piorar o ronco e a apneia tem que ser evitado. Mas quando fazemos o exame e aparece a apneia do sono, a gente tem que ver o grau, porque dependendo do grau, indicamos um ou outro tipo de aparelho. Quando a apneia é importante, tem a apneia do sono muito importante, que significa 70 paradas respiratórias por hora, a pessoa não sabe, né? A oxigenação baixa muito, a pessoa tem uma qualidade de vida péssima, acorda destruído, não consegue, né, fazer nada porque está muito cansado, aí a gente coloca a máscara, que é o CPAP, em alguns casos, realmente aquilo que falam, para alguns pacientes, muda a vida da pessoa, elas ficam muito bem. Então, a máscara, que é o CPAP, é indicado em alguns casos mais importantes, e em casos mais leves, a gente tem o que se chama aparelho intraoral, que é uma plaquinha de dentista que avança o queixo, e nos casos leves pode ser muito eficaz e facilmente adaptado. Agora, o sono geralmente não é uniforme, do início ao fim. Ele acontece em ciclos. O que é um Isso. ciclo circadiano? Ele é importante? Então, o ritmo circadiano, tem os ciclos do sono e o ritmo circadiano. Os ciclos do sono são ciclos dos diferentes estágios do sono, que são necessários para um sono adequado. Então, são ciclos, né, dos 4 estágios de sono, o N1, o N2, o N3 e o REM, duram de 90 a 120 minutos e tem ao longo das noites. Então, precisa um número necessário, em geral, de 7 a 8 horas de sono, que tem essa quantidade suficiente de ciclos para a gente se sentir bem. O ritmo circadiano, né, é relacionado ao ritmo biológico da pessoa, é uma tendência de ritmo que existe, os vespertinos, os matutinos e os indiferentes. Então, o vespertino é aquele que dorme mais tarde, tem uma grande dificuldade de acordar cedo. O matutino é aquele que às 5 horas da manhã já acorda, está pronto para o dia, só que não chamem ele para um jantar às 10, 11 horas da noite, que ele não aguenta. Então, são ritmos específicos que a pessoa, em geral, tem que adaptar à vida. Se ela não consegue, existem maneiras da gente ajustar melhor esse ritmo quando é muito extremo e atrapalha a vida da pessoa. Agora, muitas reações em nosso corpo acontecem durante o sono. Poderia nos dar alguns exemplos? Existe então, por exemplo, o sono de ondas lentas, é um estágio que tudo diminui. Então, nossa frequência cardíaca diminui, nossa pressão arterial diminui, nosso ritmo cerebral, a frequência também diminui, né? O metabolismo diminui, tudo diminui para o nosso descanso. Então, há uma diminuição da atividade da maior parte dos sistemas no sono de ondas lentas. Já no sono REM, é o contrário. Existe uma variação da frequência da atividade cerebral, uma variação da frequência cardíaca, da pressão arterial, né? Então, o que acontece? Essas mudanças que acontecem nos preparam para a gente estar, quando a gente acorda de manhã, o nosso organismo estar pronto. Então, aquela coisa que durante o sono a gente só repousa, há muitos anos a gente sabe que não é assim, existe o estágio do repouso, que é fundamental, mas existe esse outro estágio do sono REM, que, como eu falei, existem variações na maior parte dos sistemas, que é fundamental para preparar esses sistemas para a gente estar bem, para acordar de manhã bem. Muito bem, estamos terminando a nossa entrevista, mas algumas perguntas vieram no primeiro programa e voltaram agora. Quais são as dicas que a senhora deixaria para otimizar o sono? Então, entra na higiene do sono. Higiene do sono, então, um hábito do sono regular, manter os horários regulares, principalmente o de acordar, diminuir o estímulo à noite 1 hora antes da gente dormir, já começar a diminuir os diferentes estímulos, o celular, luz branca, a tela. À noite a gente tem que fazer o tal ritual à noite, então pode ser uma leitura de um livro, luz amarela, né, fazer uma meditação, fazer uma coisa para, quando a gente for para a cama dormir, já tá com a sensação de sono, então não ir para a cama sem sono,
ficar lutando para dormir, que isso nos dá mais ansiedade, né? Manter um estilo de vida saudável também é importante para o sono. Então, um exercício regular, pausas lá no nosso ritmo de trabalho, né, que ultimamente tem sido ficar sentado horas online vendo reunião, então diminuir o estresse do dia a dia. Pessoas muito ansiosas podem fazer uma meditação que ajuda muito. E um ambiente de sono adequado, que significa um ambiente o mais escuro possível e o mais silencioso possível. E, lógico, evitar substâncias estimulantes, café, cigarro. O café, a gente lembrar que pessoas sensíveis às vezes têm que parar de tomar cafeína depois do almoço, que em algumas pessoas pode afetar o sono, mesmo tomando 4 horas da tarde. Muito obrigada. Queremos que a senhora deixe as suas redes sociais e também a do Instituto do Sono. Tá, então o site do Instituto do Sono, institutodosono.com.br, e minha mídia pessoal, que é a doutora Luciana Palombini, tá lá no Instagram. Eu posto algumas coisas sempre que eu lembro. Nós agradecemos a sua participação, dizendo que hoje o tema Um Grande Desafio, Dormir Bem, foi um grande desafio também para nós ouvir tudo aquilo que já está escrito através do Instituto do Sono e também pela sua sabedoria. Muito obrigada, doutora, por participar do nosso programa. Mas você não saia daí. Depois do intervalo, nós vamos revelar os vencedores do sorteio dos gibis da coleção Dona Ciência. Então eu, Dora Bomilcar de Andrade, te espero na próxima semana para mais um Conversa Franca. A produção deste programa contou com a participação da Michele Gomes e também da Stephanie Cerqueira. E na mesa de som e no corte de câmeras, Luan Teixeira. E nós ficamos por aqui. Até o próximo Conversa Franca. Esse foi o Conversa Franca. A apresentação de Dora Bomilcar. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/Conversa Franca.